boa noite. Sejam bem-vindos ao momento mais especial do Prosa Criativa. A partir de hoje, vocês têm novidades. Vocês observaram nas nossas redes sociais, tem a palavra novidade? Então, a novidade é muito boa. Estamos lançando aqui quinzenalmente o Prosa Fotográfica. Isso. O Prosa Criativa vai sair do ar? Não. Nós vamos voltar daqui a 15 dias. Estarei por aqui, mas passarei a participar do programa de outra forma. Muitas pessoas especiais estarão aqui conosco hoje. Vale a pena você assistir, divulgar para os seus amigos. O link está nas redes sociais. É só você divulgar. Quem vai apresentar o programa são 3 pessoas. O Sinai, o Walter e o Danilo. A convidada você viu lá nas redes sociais, não é? Então vem com a gente. Muito obrigada e boa noite. Deixa eu apresentar para vocês, então, o Walter. Boa noite, Walter. Olá, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço o convite e não tenho dúvidas que será um bate-papo muito legal e produtivo aqui. Um bate-papo sobre fotografia, sobre o trabalho de uma colega nossa aqui muito bacana e eu acho que vai ser bem interessante saber sobre o trabalho dela, sobre como a empresa dela trabalha no meio fotográfico, na criação de identidade digital. E então é isso, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo, sejam todos bem-vindos aí, espero que vocês gostem dessa novidade dentro do Prosa Criativa, que é o Prosa Fotográfica. A gente espera trazer muito conteúdo bacana para vocês aqui, conteúdos para fotógrafo, para amante de fotografia, para amante de imagem e para todo mundo que curte um bom papo, né? É isso daí. Passo a palavra agora pro Sinai, que está aqui do meu lado. Sinai, boa noite. Muito boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, querida Babi, Walter, nossa convidada que já a gente vai estar apresentando ela, Danilo. Que parceria, hein? Que uma empreitada maravilhosa que a gente tem aí pela frente. Estou realmente muito feliz e muito realizado, porque a fotografia já faz parte da gente, a gente tem um vínculo já com a fotografia grande, já faz um belo de um tempo. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês. Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou passar a palavra para a Babi, nossa querida Bárbara Freeman. Aí depois a Bárbara devolve para mim e já a gente vai estar apresentando a nossa convidada. Boa noite, ouvintes. Com certeza, Sinai. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, um programa que chama Prosa Fotográfica. É a primeira edição de hoje e é com muita alegria enorme, né? É uma enorme alegria estar aqui com vocês. A nossa transmissão está acontecendo através do YouTube Vivência Espírita, no Web Rádio Semente de Amor, Recanto da Prece e também na plataforma Twitch Vivência Espírita. A gente colocou no canal do Prosa Fotográfica, mas não funcionou, certo, Sinai? Isso, para semana que vem. Mas aí no outro programa a gente vai fazer funcionar, ok? Bom, também queremos ouvir vocês, deixe seus comentários, pode fazer perguntas, interagir conosco, tá? Através do YouTube Vivência Espírita, lá no chat, né, que você pode fazer as perguntas. E lancei aqui a enquete, né, a enquete do programa de hoje. E a pergunta é: você acha que a qualidade das fotos de perfil profissional impacta a sua imagem online? Responda sim ou não lá no YouTube do Vivência Espírita. Na verdade, eu deixei 3 opções. Sim, com certeza. Talvez um pouco, não vejo tanta diferença. Essas são as 3 opções que eu deixei lá na enquete do YouTube Vivência Espírita, ok? Bom, Sinai, agora eu vou jogar a bola para você e vamos começar. Vamos começar. Bom, boa noite, ouvintes. Boa noite, pessoal do Fotoclube que está aí ouvindo e assistindo a gente, o pessoal da F-Stop também. Boa noite, colegas fotógrafos que já ouviram a nossa divulgação. O pessoal também que é o seguidor da nossa convidada, que é a Aline.
E a Aline hoje está aqui para falar de um assunto super bacana, que é o papel da fotografia e do fotógrafo na construção de marcas pessoais e profissionais. E só apresentando um pouco para vocês a Aline, ela é a sócia proprietária da The Peak Company, que é uma empresa que nasceu em 2014 em Londres, que é o fruto da paixão dela e de seu esposo pela fotografia. Com mais de 1.500 clientes atendidos, essa empresa se destaca em serviços que vão de casamentos, ensaios de família, até eventos, moda e fotografia comercial. Desde 2021, eles focam em fotografia para perfis profissionais, oferecendo um estúdio de luxo para quem busca elevada imagem e posicionamento digital. Então, Aline, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você é a nossa convidada de estreia. Eu estou muito feliz, obrigada. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui no primeiro prosa fotográfica. Tenho certeza que vai ser um canal super útil para fotógrafos, para quem ama fotografia. Estou muito feliz de poder contribuir aí com vocês e vai ser um bate-papo muito legal. Muito obrigado, muito bem. Então eu vou começar com a primeira pergunta, tá joia? E a gente vai fazer aqui um bate-papo, um ping-pong muito bacana, muito gostoso. A proposta nossa é fazer uma conversa, muito mais do que transcender o conceito apenas de rádio, mas uma conversa gostosa, descontraída. Muito bem, Aline, conta pra gente como começou a jornada da The Peak Company. Então, na verdade, eu conheci o meu marido, em 2013, quando nós morávamos em Londres, como você já falou, e eu trabalhava em uma multinacional. O Fernando trabalhava com outra coisa também, mas ele já fotografava como amador, como hobby, há muitos e muitos anos. Acho que desde 2001 ele fotografa. E aí, quando eu conheci o Fernando, eu vi as fotos dele e falei, tá, mas me diz uma coisa, por que você não é um fotógrafo? Aí ele falou, eu não sou muito bom nessa parte comercial e tal. Aí eu falei para ele, então pode deixar isso comigo, vamos resolver esse problema. Criamos a The Peak Company em 2014, site, Facebook, logotipo, formalizamos a empresa e começamos a trabalhar juntos ainda lá em Londres. Eu sempre amei fotografia, mas também como amadora, e ele começou a me ensinar, eu me apaixonei, amei muito fotografar, e aí as coisas foram fluindo. No final de 2015 a gente voltou para o Brasil. Continuamos com a fotografia ao longo desses anos, então agora já são 10 anos de trajetória, onde, como você falou aí na introdução, nós já fotografamos de tudo que você pode imaginar. E nos últimos 3 anos aí, vamos dizer, essa parte da fotografia para perfil profissional, para empresários, para profissionais, ela veio com muita força. E aí a gente decidiu abraçar esse mercado. A gente gostou de fazer isso, a gente sempre fez, na verdade, mas a gente nem divulgava muito porque não era o nosso foco e não era um mercado muito aquecido. Mas tudo foi mudando com a pandemia, Em 2020, a digitalização das empresas, dos profissionais, todo mundo precisando vender seu trabalho. Aí a demanda aumentou muito e a gente decidiu entrar de cabeça nesse mercado, focar mesmo. Aí no início de 2023, nós inauguramos o nosso estúdio. Então, agora em janeiro de 2025, nós vamos completar 2 anos de estúdio e está sendo muito, muito legal poder trabalhar com isso. Eu me formei lá em Londres, na faculdade, em gestão de negócios. Sempre trabalhei, como gestora em diferentes empresas. E aí, com as fotografias para perfil profissional, para posicionamento, eu estou conseguindo juntar 2 paixões, que é a gestão empresarial, a vida de empresário com a fotografia. Então, a gente super se apaixonou por essa área. E assim, a gente continua com eventos, casamentos, famílias e tudo mais. Mas hoje
vamos dizer assim, 85% da nossa agenda é ocupada com ensaios para perfil profissional e posicionamento de imagem. Aline, com essa nova mudanças que vocês implantaram, né, na agência de vocês, qual foi as mudanças necessárias que vocês precisaram fazer para atender esse novo público, né? Com a abordagem, reuniões com as pessoas? Foram muitas. É muito... Por fora, olhando de fora, dá a impressão de que é mais fácil do que um casamento, por exemplo. Porque você está dentro de um ambiente controlado, você tem um cliente na sua frente, supostamente você faz o setup da iluminação ali e começa a fotografar. Parece mais simples. Mas, na verdade, hoje eu acho que esse trabalho que a gente faz é mais complexo até do que um trabalho com casamentos. Com casamento, por exemplo, você tem toda a responsabilidade, né, daquele momento, você não pode falhar, enfim. Mas ali no estúdio, o cliente está ali olhando para você falando, o que eu faço? O que eu visto? Para onde eu olho? Onde eu ponho minha mão? Que roupa eu levo? Que brinco eu coloco? Que cara eu faço? Para que eu vou usar essa foto? Me ajuda. E a expectativa dele quando chega para tratar com você? A expectativa do cliente é uma expectativa assim, um pouco insegura? Todo mundo... Claro que deve conversar com eles, todo o propósito deles, né? Sim, todo mundo tem inseguranças, né? Mas a gente conversa para alinhar expectativas e entender sobre cada cliente, né? Então essa foi uma das mudanças que a gente teve que fazer da forma como a gente trabalha, né? Em eventos, em ensaios com mais pessoas, uma coisa mais documental. Opa, bati no microfone, desculpa. Uma coisa mais documental, assim, as coisas fluem, né? Você vai de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Já ali, a gente tem que estar no comando o tempo inteiro, né? Orientando o cliente, falando, ninguém nasceu Gisele Bündchen, né? Claro. A gente está falando de fotografias de pessoas comuns, né? Você, a gente não foi treinado, né? Para posar nada. Então, tá tudo na nossa mão. Então, Claro. a gente teve que aprender isso, né? A lidar ali no 1 a 1 com os clientes e falar para vocês que não é fácil. Então a gente pode dizer que o fotógrafo de hoje que ajuda o cliente a construir uma imagem forte, ele não é só um fotógrafo, mas ele tem que atuar como um consultor, tem que enxergar alguma coisa além do que o fotógrafo fazia de casamento, de eventos, né? A gente pode dizer que o fotógrafo de retratos corporativos, de que trabalha com a imagem do cliente, é um fotógrafo que tem que ser mais versátil? Podemos dizer isso? Com certeza absoluta. Em todos os sentidos, né? A gente tem que entender do mercado, né? O que está acontecendo no mercado daquele cliente, o que os clientes dele esperam, o que ele espera, o que está na moda naquele mercado, porque o que está em alta para os médicos pode ser diferente do que está em alta para os advogados, né? Então a gente tem que ficar de olho, né, no mercado como um todo para a gente entender aonde aquele cliente está inserido para a gente poder adaptar o nosso trabalho para a realidade deles, né? Então, e até para o público deles. Então, por exemplo, se eu fotografo uma psicóloga ou uma psiquiatra que atende crianças e famílias, e uma psiquiatra que atende mulheres e fala sobre relacionamento, né? O universo de uma é totalmente diferente do da outra. Eu ia perguntar exatamente, né? Isso. Com nichos diferentes dentro do estúdio, como é que você faz para adaptar para que o ensaio daquela pessoa esteja com a cara que ela quer, com a imagem que ela quer transmitir? Como é que você adapta se o estúdio é um só? Mudar a ambientação, né? Para cada tipo. A gente muda tudo, né? A gente primeiro começa com as escolhas que a cliente faz em relação à vestimenta, cabelo, maquiagem, elementos que ela traz para o ensaio, né? Objetos da profissão, às vezes as clientes trazem. E aí nisso a gente tem a nossa consultora de imagem que trabalha com todos os nossos clientes para ajudar nessas definições, né?
Aí vem a gente com esse conhecimento de mercado, sensibilidade para entender cada pessoa, para entender o público daquela pessoa. Então a gente conversa muito com o cliente para chegar na ideia do ensaio. Então vamos para esse caminho? Não, para você eu acho mais legal desse jeito, né? E muitos clientes não têm muita noção. Então eles esperam a nossa orientação, né? Então a gente tem que adaptar tudo, desde a roupa, do cabelo, da maquiagem, do cenário, iluminação, composição, tudo pensado, né, na imagem que aquela pessoa precisa transmitir de acordo com a profissão dela, do público dela, porque você vê no exemplo da psiquiatra, são dois profissionais com a mesma profissão, a mesma área de atuação, porém com públicos totalmente diferentes. Sim. E aí isso afeta o tipo de fotografia que a gente vai fazer também. Então, né? É uma construção de imagem em conjunto, né, com o cliente, mas direcionada, né? Ao mesmo tempo que você dá a liberdade do cliente trazer elementos, ele precisa ser direcionado também. Direcionado, porque tem bastante gente que tem cliente que chega lá com muita clareza. Olha, eu pesquisei referências, pesquisei pessoas do meu mercado, eu gostaria de fazer algo assim. Tem cliente que já chega com uma clareza um pouco maior. E tem outros que falam, olha, me ajuda, porque é a primeira vez que eu faço isso, eu não tenho ideia de como fazer. Tô perdido, me ajuda. Perdido. Ele tá perdido, mas no final ele quer uma imagem tão boa quanto aquele cliente que chegou determinado e nós estamos perdidos. Uma marca pessoal, né? E me fala uma coisa, qual é a importância da fotografia nessa construção da marca? Então, hoje em dia, o que eu falo muito através das nossas redes sociais e falo muito com os nossos clientes em relação ao posicionamento, né? Muitas pessoas ainda não entendem muito bem o que é posicionamento, mas explicando de uma forma rápida, posicionamento é a percepção que as pessoas e o mercado têm sobre você e seu trabalho. E aí, o nosso papel na criação da imagem é construir essa percepção, né? Lembra a pergunta mesmo que você fez? Tá aí? Perdi um pouquinho. Qual que é o papel dessa? Exatamente, qual a importância na construção da fotografia, na construção da marca pessoal? E aí a fotografia ela vai atuar nessa construção do posicionamento, dessa percepção que as pessoas têm sobre aquele profissional, sobre aquela pessoa. E a percepção ela é construída por detalhes. Então, quando a gente orienta um cliente, pensa, né, num ensaio para perfil profissional, a gente tem que olhar para esses detalhes. O que esses detalhes estão comunicando? Estão comunicando o que aquele cliente precisa e quer comunicar da forma correta? Ou não? A gente precisa mexer em algum detalhe. E aí até a gente volta um pouco para o ponto de outra pergunta do Danilo, que é a versatilidade. Porque nós, como fotógrafos, ali naquele momento, para aquele tipo de fotografia, eu não posso fazer o que eu quero. Somente o que eu quero, o que eu acho legal. Eu tenho que levar em conta o que aquele meu cliente precisa, o que ele deseja. E aí juntar com a minha experiência para daí criar uma fotografia. Eu não posso olhar para a pessoa e falar, vou fazer tal coisa. Sim. Sem levar em consideração todo o contexto, né? E aí que vai aumentando o grau de dificuldade, entendeu? Esse é um desafio, o maior desafio que vocês têm ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque daí a gente está falando do controle de detalhes que não necessariamente tem a ver com detalhes técnicos da fotografia, mas que vão influenciar no resultado final. E aí a gente tem que ter controle desses detalhes externos, né? E detalhes da fotografia em si, né? Você falou externo, agora eu lembrei de uma coisa aqui. O trabalho de vocês é sempre dentro de estúdio? Ou pode, de repente, você fazer o trabalho de vocês no escritório? A gente vai aonde o cliente quiser. Porém, certos tipos de fotografias, se o cliente quiser aquele tipo,
a gente recomenda vir para o estúdio, porque no estúdio a gente tem mais- mais espaço, mais versatilidade, Mais controle, né? Mais controle, a gente está com todos os equipamentos lá dentro. Muitas vezes a gente já fotografou muito em clínica, escritório, né? E aí muitas vezes é um espaço super limitado, né? Eu já fotografei em consultório, acho que de, sei lá, 2 metros quadrados. Então, o que você consegue fazer ali é totalmente diferente do que você conseguiria fazer num estúdio maior, com todo o equipamento, com tudo. Mas aí tem muitos clientes que fazem os dois, né? A gente fotografa no local de trabalho dele e também no estúdio. Eu vi no Instagram de vocês que vocês já fizeram trabalho fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, Já, com clientes aí. já. Cai um pouco nessa linha de ter que ir no ambiente dele, né? A gente tem que se adaptar. Então, por exemplo, a gente fez esse ensaio dentro de uma clínica de uma cliente lá nos Estados Unidos. A gente voltou faz alguns dias e a gente foi para lá com o mínimo do mínimo de equipamentos que a gente poderia levar. Porque, né? Como que eu vou levar um softbox grandão na Sim. mala, né? Não tem como. Então, a gente levou o mínimo que a gente precisava para executar o nosso trabalho no mesmo padrão que a gente executa aqui. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas tem um pouco de limitação. Sim, né? imagino. Seria interessante conduzirmos os nossos ouvintes e convidá-los a prestigiar o trabalho deles. O perfil deles no Instagram é maravilhoso, Não, fantástico. né? Então é The Obrigada. Peak Company, @ né, The Peak Company. Eu comecei- ponto profissional. Eu comecei a olhar, não no parava. Fui mudando de Aí postagem vocês para vão ter outra. uma ideia, eu acho, muito mais abrangente do que a gente está falando aqui, na construção do que a gente está falando aqui. Feliz, obrigada. Muito bom. E qual foi até hoje, o maior desafio que você teve em um ensaio? Não necessariamente falando, né, não dando detalhes de quem, nem como, mas o que foi até hoje um desafio interessante que você teve e que vocês superaram, enfim, e que vocês resultaram em sucesso? Eu acho que, na verdade, o maior desafio, como a gente falou na outra pergunta, é a gente lidar com a autoimagem dos clientes, né? Uhum. Os clientes, eles nem sempre eles se enxergam da mesma forma que a gente os enxerga, né? Então, a gente tem que lidar com isso de forma que ele saia feliz daquele ensaio, né? Então, o maior desafio que a gente já enfrentou foi em relação a isso mesmo, de um cliente que realmente tinha dificuldade de aceitar, né, a imagem, né? Ele se olhava na câmera e falava: ai, mas eu não gostei de mim assim, né? Começou a pegar em pontos que nem a gente enxergava, né? Mas aí cabe a nós ter a paciência, né? E o entendimento e falar assim: não, peraí, você veio até aqui, confia, eu não vou mais te mostrar nenhuma imagem, porque você tem que confiar que tá dando certo. Se você ficar olhando cada detalhe de cada foto, a gente não sai daqui hoje. Confia que vai dar certo. A gente tem o recurso de Photoshop depois para corrigir pequenos defeitos que a pessoa quiser. Então, deixa com a gente e vamos. Então, a gente tem que retomar o controle, né? E passar a confiança para o cliente. Calma aí. Se concentra em mim, faz o que eu tô pedindo que vai dar certo. E aí, conseguimos concluir, né? Esse ensaio foi difícil. No final, fizemos todos os ajustes que a pessoa pediu. E no final, deu super certo. Mas assim, tem pessoas que são mais desafiadoras e outras menos, mas a gente tem que manter a calma, dar nosso melhor, nosso 200.000% e vai dar certo. Sim, então a própria imagem que vocês transmitem nas redes sociais de vocês, que é um perfil super profissional, contribui para que o cliente tenha essa confiança de saber onde é que ele está, de com quem ele está trabalhando.
Então a sua própria imagem colabora na venda da construção de imagem para os outros clientes. É isso? Com certeza absoluta, porque quando a gente se expõe ali na internet, estou falando de mim e de qualquer profissional que usa a internet para mostrar o seu trabalho, né? Quando a gente se expõe, a gente passa aquelas percepções, que constroem aquele posicionamento que eu falei mais cedo. E se eu, fotógrafa, estou vendendo que eu vou te ajudar com o seu posicionamento, como que eu venderia algo se eu aparecesse nas minhas redes sociais com o cabelo bagunçado, com a cara de cansada, com a roupa amassada, suja? Não dá. Então, o famoso casa de ferreiro, espeto de pau não funciona. Não pode ser. Nesse caso não funciona. Então, isso vale para qualquer profissional, né? Às vezes as pessoas falam, mas isso é frescura, de ter que se vestir bem, de usar maquiagem, né? É frescura. Mas não é, porque a todo momento a gente está passando impressões para as pessoas que têm contato com a gente. E aí, que impressão você quer passar? Se você quer passar uma imagem de profissionalismo, competência, seriedade, credibilidade, a sua imagem pessoal, a sua comunicação verbal, sua comunicação escrita, tudo tem que estar alinhado para transmitir a mesma mensagem, para se comunicar com aquele cliente que você deseja. Então, tudo conta, né? Aí a gente vai até além da fotografia, né? Não adianta eu postar uma fotografia super elegante e colocar um funk no fundo, né? Aí tem um ruído ali de imagem que a pessoa não entende, tá? Mas quem que é ela, né? Então, todos os detalhes contam. Então a gente, como profissionais que vão ajudar as pessoas com a imagem deles, a gente tem que estar bem arrumado, sempre. Legal. O trabalho concluído, entregue, como funciona esse processo depois? Claro que o cliente vai dar um retorno, vocês conseguem acompanhar o progresso desse retorno para ele, eles têm um feedback entre vocês. O cliente, depois, com o tempo, não sei quanto tempo demora, ele vai retornar para vocês, de repente, para refazer um outro trabalho. Ou às vezes tem uma tendência dele começar a querer fazer, já que você deu a identidade digital dele, ele começa a querer fazer por conta própria, alguma coisa assim, isso não existe. Então, depois que nós finalizamos os ensaios, né, nós colocamos todas as fotos que nós tiramos, quase que sem filtro, em um link online e mandamos para o cliente escolher. E a gente sempre deixa bem claro, olha, as fotos que você vai ver nesse link, elas estão sem tratamento de imagem. São apenas as amostras, né, para você fazer as suas escolhas. Depois que você faz as escolhas, nós entramos na parte de tratamento de imagem. Junto com esse link, a gente já envia umas 3, 4, 5 fotos já prontas, meio que como amostra para o cliente entender como que vai ser ali o resultado final. Aí o cliente escolhe essas fotos, a gente vai para o tratamento de imagem. Aí vamos supor que o cliente escolheu 30 fotos, a gente edita algumas dessas 30, manda como uma prévia e fala, vê se tá do jeito que você gosta, se tem alguma mudança que você queira em termos de tratamento de imagem, ou se a gente pode seguir nessa linha. Aí o cliente dá o ok, não, amei, pode seguir e tal, ou muda tal coisinha, tira tal, né? A gente ajusta e aí a gente segue naquele padrão. Aí, quando a gente finaliza o tratamento das imagens, ele pode fazer o download ali e beleza, fechou. Aí a gente manda um questionário de feedback. Legal. E o trabalho está encerrado por aí. Legal. E geralmente eles voltam. Sim. Graças a Deus, a gente tenta sempre entregar o nosso melhor para cada cliente e muitos clientes voltam. Já tem clientes que a gente já fez... Acho que o recorde foram 6 ensaios profissionais. Uau, fantástico, hein? E tem gente que volta, faz pouco tempo a gente teve uma médica que foi o terceiro, tem gente que a gente atende cada 6 meses, enfim,
a grande Maravilha. maioria volta. Interessante. Além dessa incongruência de posicionamento, quais são os erros comuns que as pessoas geralmente cometem em associar a sua imagem à sua marca? Na sua opinião? Na minha opinião, acho que o maior erro mesmo é a pessoa, quando está construindo a sua marca pessoal ou profissional ali no Instagram, e eu coloquei junto com vocês no título marca pessoal e profissional, porque hoje em dia as duas estão muito ligadas uma à outra, né? Porque a gente se expõe como CPF para falar do nosso CNPJ. Então, eu não posso querer transmitir uma imagem para o meu CNPJ que não tem nada a ver com o meu CPF. Que as pessoas falam muito de humanização, né? De usar o Stories como uma forma de humanização. E o que você acha disso? Eu acho que é essencial. Não adianta, não tem como fugir, todo mundo tem que fazer. E aí nos stories você tá lá meio vida real. E aí se as imagens que você posta no seu feed, os vídeos que você posta no seu Reels, você traz algo que não conecta, ou até mesmo quando a pessoa encontra com você ao vivo. Se você comunica ali na sua imagem, nos seus vídeos, algo que não se sustenta pessoalmente ali, a pessoa começa, mas essa não é bem a pessoa que eu vi nas redes sociais. E tem muito isso, né? Então, por isso que a gente incentiva, por exemplo, principalmente mulheres. Não, você tem que se sentir mais linda, mais arrumada, você tem que se achar bonita nas fotos, mas a gente não pode criar uma nova pessoa. Então, a gente sempre orienta nesse sentido também, de manter uma naturalidade, né? Não exagerar, principalmente em maquiagem. A gente não exagera no Photoshop, né? Então, tem que ter todo esse cuidado pra gente não ficar criando personagens, né? Sim, senão depois, como você disse, né? Coisas sutis, né? Ajustes sutis na imagem da pessoa funciona, mas coisas radicais que a pessoa vai ter uma imagem totalmente distorcida da realidade, ao invés de contribuir, acaba prejudicando, né, a pessoa. E esse é um papel fundamental, né, de você... E como é que você lida com isso? Vamos lá, trazendo uma questão. A pessoa quer uma imagem totalmente distorcida da realidade, vai para dentro do seu estúdio, né? Como é que você lida com isso na hora, se a pessoa quer uma coisa radical? Você faz porque ela está pagando, ou você tenta orientá-la para que encontre um meio termo ali e ela saia dentro de uma realidade que você entende como correta? A gente sempre tenta orientar para o meio termo. Mas assim, eu acho que até pelo nosso posicionamento nas redes sociais, pela consistência que a gente apresenta no nosso trabalho com profissionais de diversas áreas, isso nos ajuda, porque os clientes que vêm até nós, eles confiam muito no nosso trabalho e no trabalho da nossa equipe. Então acaba que facilita um pouco para a gente, porque os clientes, eles nos escutam, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Se uma mulher quer muito usar uma blusa muito decotada, a gente orienta, fala, olha, dependendo do ângulo que a gente fotografar, vai ficar... Às vezes elas até trazem blusa decotada, mas aí a gente fala, a gente vai fotografar de um ângulo, vamos fazer uma luz, tal, uma sombra, né, para não deixar evidente, porque às vezes a blusa é bonita, né, olhando de um certo ângulo, tal, e a gente fala, a gente não vai deixar muito aparente, tá? Porque, né, pro perfil profissional acho que não é tão adequado, tal. Não, beleza, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Então, assim, as pessoas confiam, né, nas nossas opiniões, nos nossos gostos, no trabalho da nossa equipe. Então você vê, o posicionamento, ele até ajuda nisso, né? Do cliente, ele te contratar tendo plena confiança de que é esse o profissional que eu quero, faz o que você quiser, que eu super confio. É muito legal quando a gente escuta isso dos clientes, né? Mostra que a gente está indo para o caminho certo, assim, né? Dependendo do nicho que esse profissional ele atua, tá? A gente está falando de um profissional
pode ser corporativo ou não. Existem tons de leveza num ensaio que você pode atuar e você deixar ele mais despojado, menos despojado ou super sério? E Sim. como que você faz esse trabalho, essa escolha? É a critério do cliente ou vocês conseguem direcionar? Então, tudo começa das conversas que a gente tem com o cliente, né? Já tiveram vários clientes que falaram, olha, eu sou uma pessoa não tão formal com os meus clientes, com os meus pacientes, então eu quero uma coisa menos séria. E aí a gente trabalha todo o ensaio, toda a arquitetura ali da construção do ensaio para transmitir aquela imagem que ela quer. Porque assim, ó, mesmo um ensaio mais leve, mais espontâneo, né? Mesmo esse tipo de ensaio, ele pode transmitir ou não profissionalismo, confiança, credibilidade. Não é porque a cliente sentou no chão descalça que vai ficar uma foto, ela vai passar a impressão de desleixo. Não vai, porque ela tá com a roupa adequada, na pose adequada, com a iluminação adequada, com a maquiagem adequada. Então, não é porque ela tá mais descontraída que ela vai passar menos profissionalismo. E aí volta para aquele assunto da versatilidade, né? Porque a gente tem uma cliente hoje que chega, não, eu quero uma advogada, eu quero algo super sério, elegante, sofisticado, me ajuda, a gente ajuda com expressão facial, tudo. E no dia seguinte a gente pode ter uma psicóloga que fala, não, eu quero foto espontânea, tranquila, com livro, com café, sentada no chão, deitada no sofá. E aí cabe a nós se adaptar para esses clientes. Por isso que eu falei que nesse tipo de fotografia, a minha vontade como fotógrafa não é a rainha ali. Eu não posso... Não, eu sou fotógrafa, eu faço o que eu quiser com você. Não. É um trabalho ali entre a gente, entre o cliente, para chegar no resultado, no melhor resultado pro cliente. Sim, com certeza. Não para mim. E Entendeu? nós, do Prosa Fotográfica, nós somos uma ramificação do Prosa Criativa. Prosa Criativa é um programa que pensa fora da caixa. Nós, um programa que tentamos fazer enxergar além das lentes, né? E a gente também sempre dá também oportunidade para os nossos ouvintes fazerem perguntas. A gente tem duas perguntas aqui interessantíssimas. Uma é do querido Marcos Moraes, que é o nosso Olha só. membro do Fotoclube, Tá seguindo. amigo fotógrafo também. Um abraço, Marcos. Abração. E ele pergunta o seguinte, ele começa com boa noite, Aline. Tem algum tipo de trabalho ou fotografia que você considera não interessante a ser feita? Será que ele quis dizer para esses profissionais? A gente poderia falar para esses profissionais ou de repente também a gente pode pensar os dois modos. Ou até trabalhos que de repente você não faria ou não faria interessante dentro do teu nicho de fotografia. Tá. Para os profissionais, o Fernando, a equipe do nosso estúdio, a gente tenta fugir o máximo possível dos clichês. Então, assim, a médica vem, eu trouxe o meu estetoscópio. A gente usa, mas a gente tenta usar de uma forma diferente, fora do comum, não tão em evidência, né? Ah, eu quero uma foto com o vidrinho de Botox. Eu não vou fazer aquela foto do vidrinho aqui na frente e o fundo desfocado. Eu vou tentar fazer algo diferente, Mais novo, discreto, né, para isso. mais discreto, porque para mim o protagonista não é o vidrinho de Botox, é a pessoa. Tudo bem, ela vai usar aquilo lá para fazer um conteúdo sobre Botox, mas vamos fugir um pouquinho, né? Então eu acho que o que a gente não faz é foto clichê. A gente tenta levar para outro lado. A gente faz a vontade do cliente, mas de uma forma diferente e criativa, né? Que não fique igual a todo mundo que está na internet, né? Agora, se for a pergunta, o que eu não faria em termos gerais de fotografia, né? Pode ser. A gente já fotografou de tudo, né?
tudo. E, assim, confesso para vocês que quando eu vim de Londres, eu tinha um pouquinho de vontade de fotografar newborn. Eu achava bonitinho, lindo, eu adoro criança, neném. Até trouxe de lá alguns props, algumas coisinhas e tal. Aí chegando aqui eu tinha 2 amigas bem próximas que iam ter filhos, né? Aí eu falei, bom, lá vou eu fazer meu portfólio, né? Fiz o primeiro neném, fiz o segundo, virei pro Fernando e falei, quer saber? Nunca mais. Vamos fazer outra coisa. Achei legal, mas não tão legal. E o newborn também tem um desafio pós-ensaio, não, né? De edição, de que tudo. é bárbaro. Eu comecei a ficar com dó do neném, porque aí o neném chora, a mãe desesperada, e dou mamar, não dou, troco, não troco, Nossa. pego no colo, não pego. Eu fiquei um pouco incomodada, assim, eu não me senti bem, sabe? Isso Aí- uma No coisa. coloquial, uma tremenda responsa, né? Eu não me... E aí você... E eu acredito muito, né? Em fazer o que a gente ama, o que a gente acredita. E aí, nessas 2 primeiras experiências, eu não me apaixonei. Não me apaixonei. Aí a gente foi, né? Porque eu e o Fernando, a gente queria ser fotógrafos. A gente não tinha ainda... Né? Passou um ano e pouco que a gente estava fotografando juntos, a gente não tinha definido ainda. Eu vou fazer tal coisa. A gente foi experimentando, né? E vendo que áreas a gente gostava e não. Sim, eu já passei por uma experiência assim parecida com o newborn também, com ensaio, e eu percebi que a gente pode trazer um dia um fotógrafo de newborn para conversar com a gente aqui, mas Legal. tá muito relacionado a cuidar da criança, né? A fotografia em si, tecnicamente, é menos difícil, né? O mais complicado é você cuidar de um bebê de 10 dias, né? A responsabilidade é uma coisa muito delicada. Então, são pessoas que têm uma especialidade nesse tipo de fotografia, que E eu é isso, admiro mais. Mais toda uma também. sensibilidade, né? Eu E é admiro, você ir mas não descobrindo consigo. ao longo do tempo o que você gosta ou não. E quando você faz o que você gosta, você faz com muito mais prazer, mais empenho. Então, por exemplo, me dá um recém-nascido com uma mãe e um pai dentro de casa. Eu adoro. Aí, ok, Nossa, mais eu já fiz lifestyle, muitas sim. vezes o lifestyle, muitas vezes. Uhum. Adoro fazer e sou apaixonada ali porque eu gosto dessa, né, do conforto de estar em casa. Todo mundo tá mais né, no seu habitat natural ali, né? Mas, né, fazer o bebê enroladinho no estúdio e tal. Eu achei que eu queria fazer aquilo, mas eu não me apaixonei. Depois desses 2, eu falei, só lifestyle, não vou me meter com isso. Aline, Não vou. agora temos o Aécio também. Aécio. Aécio César, nosso ouvinte de Minas Gerais. Nossa, legal. 7 Lagoas. 7 Lagoas, ele é assíduo do Prosa Criativa. Um Aécio. abraço para você, Aécio. Ele pergunta qual é o papel da fotografia na criação de um storytelling eficaz para marcas pessoais. Olha, tem tudo a ver, né? Essa parte, o posicionamento, né, que eu falei, ele parte de quem você é por dentro, né? Tem que ser verdadeiro. Não gosto de colocar clientes em caixinhas. Então, eu não aderi ainda e eu não acho que eu vou aderir, por exemplo, aos arquétipos que muitos fotógrafos de marca usam, porque eu percebo que as pessoas ficam vidradas naquilo. Não, mas eu quero o arquétipo governante, eu tenho que trazer um livro. A pessoa nunca leu aquele livro. Para mim, não faz sentido. Então, eu não gosto de criar caixinhas, eu gosto de adaptar tudo ao que realmente a pessoa é, né? Então, para você ter um posicionamento bem definido, você tem que ter ali, né, dentro do storytelling da sua marca, você tem que ter imagens que transmitam aquilo, né? Então se é uma pessoa que fala, né, sobre, que nem você abordou o tema da leveza, do bem-estar, as suas fotografias têm que conter essas histórias, tem que conter um universo de marca que seja congruente com o seu posicionamento desejado,
né? Porque, como eu falei, cada detalhe importa na percepção final. Então, não adianta se você, voltando, vamos supor, mudar o exemplo, uma pediatra que fala sobre maternidade, dia a dia das mães, tal, leveza, né? Não vamos se pressionar muito como mães, enfim, Não adianta, né, essa pediatra chegar no meu estúdio com uma roupa preta, um batom vermelho e querer fazer um carão. Então, e se eu vejo que o feed dela tá de um jeito e ela tá me pedindo de outra, eu falo. Eu falo, olha, dá uma olhada aqui, né? Nos últimos meses, você postou muito disso, você mostrou aquilo, a sua estética tá bem clarinha, tá, né? Tem muita foto sua com seu filho, Então, se a gente colocar você num fundo preto, com batom vermelho e tal, não vai conectar, né? Então, vamos fazer o batom vermelho, mas vamos fazer uma foto mais clarinha, né? Puxando para tons mais claros. Em vez de você usar a roupa preta, vamos colocar o batom vermelho com uma roupa mais neutra, né? Então aí a gente vai, como a gente falou, chegando naquele meio termo entre o que a cliente quer e o que é bom para a marca dela, né? Então a gente tem que ter essa noção, porque às vezes realmente o cliente ainda não estudou sobre marketing, storytelling, posicionamento, imagem, né? Então acaba que cai nas nossas mãos, né? Não sei se vai ser possível, mas assim, o nosso bate-papo aqui, você já está dando algumas dicas, né, meio implícitas nas respostas aqui. Mas pensando na pessoa que de repente não pode contratar um serviço como o seu, por exemplo, que dica que você poderia dar para essas pessoas sobre fotografia para elas fazerem essa postagem para elas próprias, né? Assim, eu sei que tem muita coisa para se falar, mas uma dica que você possa considerar essencial, assim, ou primordial para ajudá-la. Assim, no meu estúdio, a gente proporciona uma experiência completíssima, onde nós temos nosso dedo em todos os detalhes, as roupas que a cliente escolhe, o cabelo, a maquiagem, os acessórios, a cor, a luz, a pose, expressão facial, tudo. A gente põe o dedo, o olho, né, em todos os detalhes. Agora, se a pessoa não pode ter um serviço totalmente completo como o nosso, primeiro tem que começar da pessoa em si, estudando um pouco sobre marketing digital, posicionamento, branding, universo de marca, para ela começar a se definir como profissional. Porque quando ela tem essa clareza, ela pode transmitir isso com selfies, com fotos feitas em casa com o ring light e o telefone, ela pode. Mas ela tem que ter essa noção de, o que eu vou transmitir com essa foto, com esse vídeo que eu vou tirar ou gravar agora, né? As pessoas têm que ser mais intencional na hora de criar os seus materiais. E não impulsiva, né? Às vezes, né? Não ficar aquela bagunça, né? O posicionamento, ele requer isso, uma clareza e uma consistência e uma harmonia. Então, se você vai fazer as suas fotos sozinha em casa com seu celular e um ring light ou uma janela para pegar a luz natural, dá para fazer. Mas aí você tem que ter essa noção estética, de posicionamento. Para quem não é fotógrafo, pode aprender sobre iluminação, que já vai ajudar muito, né? Posicionar o celular no lugar certo, na hora certa, para pegar a melhor iluminação, melhor ângulo. Já vai te ajudar a fazer fotografias boas e vídeos bons sozinho em casa. E aí vai juntando um dinheirinho para contratar um fotógrafo, né? Claro. Desculpa, relei aqui. Uma consultora de imagem, né? Faz um curso de automaquiagem para aprender a se maquiar sozinha em casa. Bacana. Antes de gravar os seus conteúdos. Bacana. Né? Então ter essa percepção, né? De eu não tenho tudo que eu preciso, ou as condições de adquirir ou contratar tudo que eu preciso. Mas se você já tem essa noção, vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, já muda tudo. E ser intencional, né?
pensar antes de fazer. Tá, o que eu quero com esse vídeo? Que eu vou atingir o público certo ou eu tô falando asneira, mostrando coisa que não tem nada a ver? Será que, né? Então começar a ter essa noção é muito importante. Legal. Então, Aline, acho que uma imagem bem construída pode impulsionar um profissional médio a alcançar o sucesso, e uma imagem mal posicionada, uma imagem mal construída pode fazer um bom profissional de repente cair em declínio na carreira? Com certeza absoluta. Absoluta. Por exemplo, a gente fotografou há um tempo atrás um médico lá em São Paulo. Ele é o ginecologista da Anitta. O cara, ele é o maior especialista do Brasil e do mundo sobre endometriose. E ele participa ele é presidente do Ginecologia Internacional, ele faz pesquisa, ele desenvolve tratamentos específicos, ele criou tratamento. Então, o cara é doutor da USP, o cara é tudo. E aí, quando ele veio fazer um ensaio com a gente, a moça que trabalhava com ele no marketing, ela falou para mim, ela falou assim, olha, ele não gosta de fazer isso. A maioria fala isso, né? Ninguém, né? A maioria não gosta, mas quem já é, né, um pouco mais velho, já tem uma carreira, gosta menos ainda, né? E profissões mais tradicionais, né? Ele não gosta de fazer isso, ele não queria ter um Instagram, não queria, mas ele começou a perceber os estudantes dele, de repente, ganhando mais credibilidade e crédito do que ele próprio que estava lá ensinando todo mundo. Aí você vê que o objetivo dele de estar no Instagram não era captar mais pacientes. Ele não precisa. Não precisa, não quer e ponto. Ele está lá porque ele precisa ser encontrado e ser, né, e ter aquele carimbo de autoridade para quando alguém abordar aquele tema, encontrar ele e saber que ele é o top daquela área. Ele tem que ter uma vitrine bem organizada ali para quando as pessoas forem procurar a imagem dele, encontrar uma coisa organizada, bonita e falar, esse cara é essa imagem, transmite. Então você vê que não adianta, é inevitável. Quem quer se destacar no seu mercado, crescer profissionalmente, ser visto como autoridade, com credibilidade, tem que estar nas redes sociais bem posicionado. E esse bom posicionamento nos leva a outra pergunta do Aécio. Tá. E eu trabalho também com fotografia de alimento, eu tenho muito cuidado com os clientes de não descaracterizar o produto. Tipo Pelo menos, McDonald's. Exatamente. Você vai determinadas marcas que você vai lá, um belo de um sanduíche, você pega um negócio todo amassado, né? E o Aécio pergunta assim, a fotografia deve sempre refletir a realidade ou pode ser idealizada? No posicionamento para a marca, né? pessoal e profissional, ela deve... Vou usar uma expressão que uma cliente minha de ensaio família falou para mim uma vez que eu nunca esqueci. Ela tem que ser uma realidade abrilhantada. Eu gostei muito desse termo quando ela falou para mim. Porque assim, você tem que sim... Valorizada, né? Valorizar tudo de bom que aquela pessoa tem, né? Trazer à tona tudo de bom que aquela pessoa tem, mas ela não pode ser outra pessoa. É o problema dos filtros, né? Não Hoje pode. em dia é uma das Problema maiores com decepções desses Mas você viu que aplicativos. janeiro do ano que vem o Instagram vai cortar os filtros. Sim, Então todo mundo vai ter que se acostumar com a sua realidade sem filtros. Mas você não estava sabendo. Mas de qualquer forma, assim, você pega uma imagem muito fake nesse mundo do posicionamento digital, né, das marcas pessoais e profissionais, né? Uma imagem muito fake,
ela pode sim te prejudicar. Assim, em certas áreas profissionais mais do que em outras, né? Então, por exemplo, a gente atende muitos profissionais do ramo de estética, né? Dermatologista, cirurgia plástica e as pessoas que são especializadas em harmonização facial. Aí nesse mundo, né, muitas das profissionais, né, está rolando esse papo. Olha aí a importância de você saber sobre o mercado. Está rolando todo esse papo da desarmonização facial, que é a tendência dos pacientes quererem retirar o excesso e ter uma aparência mais natural. Tá, beleza. Aí, se você, né, se a profissional vende o serviço dela falando, eu vou te dar essa beleza cheia de naturalidade, e aí ela vem para o estúdio e a gente deixa ela parecendo uma boneca de cera, ou ela mesma faz os seus procedimentos e fica exagerado, aí você mistura com exagero dos procedimentos, com um possível exagero de maquiagem num ensaio, mais um exagero de Photoshop, pronto, você criou uma outra profissional. E aí a paciente que está buscando, né, um procedimento com naturalidade, ela chega no seu consultório e fala, mas cadê aquela doutora lá? Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa que eu vi? Quem nunca, né? Quem nunca? O seu posicionamento que você vende, de que você faz procedimentos com naturalidade, foi por água abaixo. Sim. Acabou. Sim. E nada melhor do que nós nos apresentarmos como quem somos, né? Às vezes a gente quer, como também esse sanduíche de uma marca X aí, que vai querer vender um monte de camada, coisa tudo bonitinho. Você vai lá, quando você vê ao vivo a coisa, isso é uma tendência, né? Porque a gente já passou pela fase da publicidade de muito Photoshop. As fotos eram montadas no computador. Então a gente já teve casos de pernas deslocadas, né? Tem grandes erros de Photoshop, de capas de revista, pessoa sem umbigo, a gente já passou por isso. Acho que agora a gente está entrando numa fase de mais coisas mais naturais, né? Então está reduzindo isso que você comentou, é interessante que até os profissionais de estética estão trazendo a imagem para mais perto da realidade, mas com um toquezinho de brilhantismo, como você disse. Exatamente. Não pode exagerar, porque a pessoa tem que confiar, né? Eu atendi uma profissional desse ramo há um tempo atrás também, e ela relatou para mim, ela falou assim, então teve uma paciente que ela falou para mim que ela passou em cinco profissionais para decidir qual ela iria contratar. Ela foi pessoalmente conversar com 5 harmonizadoras faciais para decidir aonde ela ia fazer os tratamentos. E ela virou para essa minha cliente e falou assim, eu nem sentei na poltrona direito, mas eu já te falo, eu vou fazer com você. Porque você foi a única que eu vi que tem um rosto natural. Aí você vê, então você tem que entender, né? Para o ramo, para o cliente que você atende, para o seu ramo profissional, o que é aceitável? Né? Onde está a linha entre quero ficar mais bonita ou quero virar outra pessoa e até que ponto aquilo pode te prejudicar ou não, né? E o Aécio, foi a primeira pergunta do Aécio e passou batido aqui. Ele até me cobrou, cadê a minha pergunta? O que define uma imagem fora da caixa como memorável e uma estratégia de branding? Olha, eu acho que o memorável, ele é relativo, né? É memorável para quem? Para mim ou para o meu cliente, né? Para mim, eu tenho algumas imagens em mente, algumas fotografias que a gente criou no estúdio, que para mim são memoráveis. Mas foi a preferida da nossa cliente? Talvez não. Quais foram as características delas que tornaram elas antológicas para você?
Assim, a gente... Engraçado, porque quando a gente fotografava mais ensaios externos, eventos e tudo mais, a nossa identidade fotográfica sempre foi mais clarinha, mais colorida, mais realista. Acho que o Danilo acompanha a gente há bastante tempo, ele já viu, né? E quando a gente veio para o estúdio, na verdade, a gente não pensava até 2021, assim, no meio de 2021, a gente nunca cogitou ter um estúdio, porque a gente achava que o estúdio ia limitar a nossa criatividade. Porque, né, maravilha, você com o pôr do sol e mar. Vocês e atendiam o árvore. cliente de uma forma mais direta, eles chegavam até vocês. E a gente atendia mais ensaios externos, Aham. né? Na natureza, ao ar livre. Quando a gente começou a pensar em estúdio, a gente começou a falar, nossa, mas será que não vai limitar a gente como fotógrafo? Não vai ficar tudo igual? Porque eu tenho pavor de fazer tudo igual. Por exemplo, a gente já foi fotografar ensaios lá no Recanto Santa Bárbara, que a gente vai umas 200 vezes. Todas as vezes a gente tentou fazer alguma coisa diferente do que na última vez. Todas as vezes. E no estúdio a gente ficava com medo de ter uma limitação ali, né? Porque você tá dentro de uma caixa com algumas luzes, né? Que tanto eu posso fazer ali dentro, né? E aí, acho que por isso que a gente se apaixonou, porque a gente começou a brincar com as luzes, com cores, com as composições, né? Fotografar dentro do nosso estúdio em diferentes ângulos, com diferentes luzes, com clientes vestindo diferentes roupas, querendo diferentes coisas. A gente viu que ali também dava para ser muito criativo, né? E fazer coisas diferentes. Isso é bacana no estúdio de vocês, porque para quem é fotógrafo só pensa num estúdio com um fundo branco, um fundo cinza, um fundo preto, uma ideia de estúdio não é só isso, né? Não. Se você olhar no feed, no feed da Peak Company Profissional, muitas fotos são em estúdio, mas tem ambientes e tem ângulos que você consegue resultados diferentes. E sai da mesmice, né? Você também tem um fundo branco, um fundo preto, para quando precisar lá, mas você tem outros elementos dentro de um estúdio que criam composições, criam ambientes e composições dentro do estúdio. Então, um estúdio não precisa ser uma coisa careta, né? Assim, com pouca opção. Pode ser uma coisa versátil e com infinitas possibilidades. Com Queria certeza. também aqui dar as boas-vindas à Ana Maria Bondesan. Ah, minha mãe. Oi, mãe! Não é mera coincidência que ela tem o mesmo sobrenome seu. Muito A bom. minha mãe, ela apoia. Onde eu apareço, ela tá lá. Quando eu posto stories, ela já tá lá. Começa a vir aquelas notificações sem parar, eu já sei que é minha mãe. Aquele orgulho da filhota, né, like, Ana Maria? like. Muito bem, ela pergunta, a Aline poderia falar sobre os trabalhos com arquitetos e corretores de imóveis? Qual a importância das boas fotos para este mercado? Então, com os arquitetos, corretores, né, a gente acaba indo um pouco além, porque a maioria deles querem as fotos fora do estúdio. Né, mostrando as casas, o trabalho deles em si, porque se você vai numa casa maravilhosa, aquilo ali pode se tornar um estúdio incrível pra gente, né? Porque, nossa, a gente já fotografou cada casa surreal de linda. E aí, com eles, a gente acaba fazendo esses trabalhos mais externos, e aí a gente combina o conhecimento do Fernando, né? Em fotografia e vídeo de arquitetura, que é algo que ele sempre gostou muito. Tanto é que se você pegar o nosso perfil Peak Company Profissional e descer lá embaixo, você vai ver fileiras e fileiras só de foto de arquitetura. Porque eu usava esse perfil para postar foto de arquitetura. Até que a gente começou a fazer os ensaios para perfil profissional, eu comecei a usar aquele perfil, porque eu não achei legal misturar com o nosso perfil de família, casamento e tal. Eu decidi separar. Então a gente acabou fazendo muitos trabalhos com arquitetos em relação a posicionamento, a fotografias profissionais e fotografias e vídeos de arquitetura nos projetos deles, né, nas casas deles. E foi muito legal e bem engrandecedor para eles também, né? Porque não adianta, eles antes era projeto. O feed de um arquiteto era pura casa.
Era uma meio panfletagem, assim, né? E aí a gente começou a fazer essa humanização, Porque fica né? mais do mesmo, às vezes quem tá ali frequentando fica óbvio demais, deixa até de prestar atenção. E o feed dos arquitetos, até hoje os arquitetos estão muito projeto. Aí, agora que está começando um movimento no mercado deles de aparecer mais. E foi muito legal, porque a gente começou a fazer um trabalho mais intenso com alguns arquitetos, né, aqui na cidade. E aí a gente viu todos os outros arquitetos começando a se mexer também. Em termos de aparecer, falar sobre o projeto deles. Isso é bom para o mercado, né? Todo mundo tem que elevar o jogo. Todo mundo tem que entrar no jogo, né? Não pode ficar escondido mais atrás dos projetos, não. Temos aqui um emoji com 2 olhinhos de corações, Isadora Espíndola. Minha esposa também. Opa! Falando Família assim, prestigiando. que falou assim, ó, a mãe do Danilo tá aqui também. Olha só. É isso aí. É isso aí. A família Muito sempre legal. apoiando a gente. Isso é importante. E qual que é o Obrigado, tamanho da gente. sua equipe hoje? Então, hoje, bom, a empresa começou comigo e com o Fernando, né? Pouco tempo depois, a gente contratou a Keila. A Keila, ela começou com a gente, ela tinha acabado de se formar em design de interiores e a gente começou a ensiná-la a fazer o tratamento das imagens, né? Edição de fotos. E aí, ficamos nós 3 por muitos anos. Aí, em 2019, se eu não me engano, nós contratamos alguém para o nosso atendimento também, para me ajudar com os pedidos de orçamento, com contato com o cliente, tudo mais. E aí a gente abriu o estúdio, hoje a gente tá, eu, o Fernando, a Keila hoje é nossa gerente, ela tá com a gente há 8 anos, bastante tempo. Eu, Fernando, a Keila, aí entrou a Brenda, entrou a Dani, entrou o Bruno. Somos em 6. Só que aí a gente tem a nossa consultora de imagem, que presta serviço pra gente em todos os ensaios, então a gente considera ela da equipe. E o Bruno tá aqui com a gente também. O Bruno tá aqui me legal. ajudando. E temos Obrigado por estar aqui, Bruno. 3 maquiadores que trabalham com a gente no estúdio. Então, são 10 pessoas ativamente envolvidas no dia a dia do nosso estúdio. Bacana. Mas também, outra observação, não é só a mãe do Danilo, o pai do Danilo tá aqui também. Todo mundo aí. Ó. Boa, obrigado, gente. Dona Obrigada Terezinha, pela audiência, Dona gente. Terezinha, É isso aí. muito bom. Parabéns pelo filho, rapaz de ouro aqui, Danilo, parceiro nosso, muito bom. E me fala uma coisa, tá? Eu acho que na verdade o nosso tempo tá se estendendo, né? Isso. Mas só uma curiosidade minha, qual que é o segredo da boa edição fotográfica? Edição. Olha, na nossa opinião, não existe verdade absoluta, né? Cada um segue o seu estilo. Mas pra gente é saber onde parar. É ter as técnicas certas, mas para retratos de profissionais, de marca pessoal e profissional, você tem que saber onde parar e tem que entender o cliente também, né? Então, para todos os clientes, a gente pergunta: tem alguma coisa no seu corpo, no seu rosto, que te incomoda? Fala pra gente, porque daí a gente te ajuda a evidenciar o que você gosta, esconder o que você não gosta, tanto durante as fotos, com as poses, com a iluminação, e também na edição. Então, na verdade, a gente tenta finalizar os ensaios, as fotos, bem dizer aí, 85% prontas. Então, a gente o meu braço me incomoda, por exemplo. Então, a gente tenta ajeitar a cliente a todo momento pra gente favorecer a posição do braço dela, pra gente não ter que ficar afinando o braço em todas as fotos. Mas, então, a gente sabe, a cliente, Aline, tem problema com o braço dela. Então, a gente fica de olho e quando a gente vai fazer o tratamento de imagem, a gente dá um toquezinho final no braço dela, se a gente achar necessário. E aí tem que ter esse bom senso de não exagerar. No nosso caso, nesse tipo de trabalho. E uma perguntinha saideira do Aécio.
Como esse trabalho fotográfico desenvolve com pessoas com alguma deficiência? Ele está perguntando se você trabalha ou você já desenvolveu. Com deficiência? Uhum. Olha, na verdade, no estúdio, a gente nunca recebeu ninguém com deficiência. Uhum. Sempre, a maioria, grandíssima maioria das pessoas sempre tem alguma coisa que, olha, não mostra isso, não mostra aquilo, tenta não pegar esse ângulo porque eu tenho esse problema. Às vezes a pessoa tem um pouco de estrabismo, né? A gente já fotografou na parte por exemplo, a gente já fez um ensaio pré-casamento de um casal onde o noivo era cadeirante, né? Mas no estúdio acho que a gente não recebeu ninguém ainda, assim, mas a gente já recebeu pessoas mais velhas, né? Mulheres já nos seus 55, 60, 70, homens também. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Porque cada pessoa tem a sua particularidade, as suas necessidades específicas. Já fotografamos pessoas, por exemplo, olha, eu fiz uma cirurgia essa semana, eu mal posso me mexer. Aí você tem que absurda se vira nos 30 para conseguir posar aquela pessoa dentro das limitações dela, né? A pessoa tava com uma bolsinha, como chama aquelas bolsinhas que você fica, né, com a bolsinha do xixi. Sim. Então, esconder, mexer do jeito certo, sem, né, bastante limitações, assim, a gente já pegou, mas deficiência, não. É engraçado que eu já tive cliente dos dois tipos. Cliente que, por exemplo, tem algo que, às vezes, uma marca, alguma coisa, não tira essa marca. Ele tem orgulho daquela marca. Como tem um que, às vezes, não tem nada e... Não, eu quero que se acha gordo, às vezes a pessoa não é gorda, acha que a pele tá feia, a pele tá bonita e assim vai. Bom, pessoal, o tempo está acabando. Eu não sei se para vocês foi rápido, para mim foi o tempo voou. Muito rápido. É sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Hoje... Coloca uma enquete aí, Babi. Isso. Faremos... Episódio 2, sim ou não? Boa. Certeza. É muito assunto pra ver. Boa ideia. Enquete, mas também temos a nossa enquete, né, Babi? Vamos lá, qual que é o resultado da nossa enquete? Exatamente, temos aqui o resultado da nossa enquete de hoje. E a pergunta é: você acha que a qualidade das fotos de perfil profissional impacta na sua imagem online? E aí 95% disseram que sim, com certeza. Que bom, as pessoas estão E cientes. 5% disseram que não vejo tanta diferença. Então, o que você achou do resultado, hein? Responde a sua expectativa, Aline. Sim, acho. As pessoas têm que entender que sim, a imagem que você apresenta nas suas redes sociais, na internet, no seu site, importa sim. Porque essa percepção inicial que as pessoas têm são determinantes para que ela decida, vou entrar em contato ou não. Aí eu tenho muitos clientes que argumentam comigo e falam assim, mas a maioria dos meus clientes, meus pacientes, vem por indicação. Mas aí eu sempre retruco e falo assim, mas você sabe o caminho que essa pessoa percorreu? Desde que alguém deu a indicação do seu nome para ela até ela chegar no seu consultório? Porque ela pode ter recebido 5, 6, 10 recomendações de profissionais diferentes. E aí ela foi no Instagram para fazer o tira-teima, ela gostou mais de você, ela agendou com você. Mas ela poderia ter escolhido outro. E aí o Instagram, beleza, você foi recomendado. Mas o Instagram foi aonde ela tomou a decisão dela. Então, mesmo para quem trabalha com muitas indicações, né? O Instagram ainda é ferramenta, peça fundamental nesse caminho. Então, não adianta. Não dá para ignorar, tem que ter uma boa imagem sim, se você quer progredir na sua carreira, na sua empresa, seus funcionários também tem que ter, o posicionamento geral da sua empresa tem que estar alinhado e quem investe nisso com consistência, com constância, colhe resultado sim, não tem a mínima dúvida. Muito bom, Aline. Foi uma
troca de experiência maravilhosa estar aqui contigo. Obrigada. Gostaria de te agradecer, que você com certeza não vai precisar de enquete para estar voltando aqui. Logo você vai estar aqui conosco de novo. Vai ser um prazer. Aqui a gente foi um convite da querida Arlete. A gente quer agradecer também ao Vivência Espírita essa oportunidade de ter nos dado de estar aqui. Babi, muito obrigado. Walter e Danilo, alguma consideração final? Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa estreia do programa, né? Espero que vocês tenham gostado também. A gente vai estar aqui quinzenalmente. E então, agradecer a Aline, que topou. A Aline, a gente já se conhece há algum tempo, a gente já trocou muita ideia, a Aline já falou no Fotoclube, né? Então, Aline, obrigado por topar. A Aline descobriu que o programa era ao vivo só hoje, né? E mesmo assim está aqui firme e forte. E é um bate-papo que foi tão gostoso, de tanta coisa bacana aqui. Obrigado, Arlete, Sinai, Walter, que está aqui também. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado a todo mundo que acompanhou também. Muito bem. Obrigado, gente. Boa noite para todos aí. Também fiquei muito feliz aqui com esse bate-papo nosso. Aline, obrigado pela sua presença. A gente já se conhecia lá do Fotoclube também. Arlete, obrigado. Obrigado, Babi. Obrigado, meu amigo Sinai, pela força aí, como sempre. Danilão, obrigado, meu querido. Até a próxima, até o próximo programa aí, então, né? Nos veremos daqui a 2 semanas com o Prosa Fotográfica, um programa que vê além da lente. Muito obrigado e muito boa noite, queridos ouvintes. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Valeu.